Bom dia, a alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor nosso Deus, nesse belo domingo pela manhã. Que bênção que o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui hoje. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e está terminando. Estamos no capítulo 24 e não sei para você, mas finalizar o estudo de um livro da Escritura é emocionante. Começar é empolgante. Quando chega no meio, você diz, eita, vai faltar muito. Aí quando chega no fim, você, pelo menos eu, acho que os irmãos também, ficamos muito felizes porque completamos um ciclo. Às vezes é difícil, eu sei, para alguns irmãos lerem toda a Bíblia num ano, porque requer uma disciplina. Todo dia ler 3 a 4 ou 5 capítulos. Mas você tem que tentar, e aí você vai tentando e se esforçando, você cria essa disciplina, depois da primeira vez, primeiro ano, aí o segundo ano já é mais fácil, o terceiro ano já é normal, e então você vai lendo sua Bíblia todo ano, vai chegar o tempo que você vai ler 2 vezes no ano, que você já se disciplinou, e sem a Escritura não tem como nós conhecermos a Deus e nos aproximarmos do Senhor. Essa ideia da pregação bíblica expositiva seriada, né? É esse método que poucas igrejas hoje usam no ensino da Bíblia. Nos domingos é o culto, são os dias de culto que nós temos mais irmãos, então temos que aproveitar ao máximo esses momentos para o ensino da Escritura. E se você conseguiu, eu sei que é difícil, por vários fatores, vir todos os domingos, você conseguiu estudar o Evangelho de Lucas, até num entendimento razoável, em todos os versículos, em todos os capítulos. E hoje nós estamos caminhando para o fim. Não sei se terminamos hoje, mas já está bem perto. E a dúvida era qual o próximo livro que nós estaremos estudando domingo pela manhã. E aí eu tive uma sugestão, mas só para saber, qual livro você acha que é interessante? Pode falar. Qual? Do Antigo? Geralmente do Antigo eu faço à noite, quando intervalo entre um e outro, para motivar os irmãos. Mas é interessante. Atos é a lógica, né? Nós íamos trazer o Evangelho de João, que é o Evangelho diferente dos outros 3. Mas Atos dos Apóstolos é a sequência. Então a gente não pode deixar de ler a obra de Lucas, né? O Evangelho e Atos. Essa foi uma grande dificuldade ao colocar os livros aqui, arranjar como nós temos. Porque se você bota Lucas no fim, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, não é a ordem que tem hoje, só um exemplo, né? Se você faz assim, Lucas fica, logo depois vem Atos, você percebe a ligação. Só que o evangelho de João é um evangelho diferente, então a lógica é deixar os 3 evangelhos chamados sinóticos juntos, e aí Lucas fica longe de Atos, mas aí é a forma que nós temos hoje. Então ficou essa dúvida aí, qual ordem nós colocamos? Mas prevaleceu esta. Mas Lucas é a sequência do livro, Atos é a sequência do livro de Lucas. Você vai perceber que o final de Lucas emenda, com o início do livro de Atos dos Apóstolos e a história da igreja. Como nós cantamos hoje, a cruz não foi o fim para o Senhor Jesus Cristo, e Ele está reinando ao lado do Pai hoje, e o Senhor nos deixou uma missão. E nós, crentes em Jesus, temos que focar muito no que a Bíblia diz, para não esquecer esse aspecto, a missão que Jesus nos deixou. Muitos creem no Senhor Jesus Cristo para ter livramento das suas dificuldades. E essa é uma perspectiva terrena, é uma perspectiva errada do projeto de Deus. Na verdade, o nosso grande livramento é a vida eterna. E as dificuldades aqui, eu sei que são ruins, óbvio, mas não foi culpa de Deus, nós escolhemos as dificuldades em Adão, nosso pai, que escolheu o pecado, e quando nós muitas vezes escolhemos o pecado também. Mas tudo está sob o controle de Deus. E até as dificuldades que nós enfrentamos aqui, nós temos que ver pela ótica do Senhor, como oportunidades para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Pensando desta forma, sempre estaremos glorificando ao Senhor. Não teremos frustrações tão grandes na vida, porque entendemos
que a nossa realização é estar com Deus. O plano de Deus, irmãos, é perfeito. Nós é que muitas vezes não focamos naquilo que o Senhor planejou para nós. Então Jesus, é muito importante dizer isso, que a cruz não foi o fim do Senhor Jesus Cristo, porque para alguns crentes parece que foi. Porque se Jesus ressuscitou, ele tem uma obra maravilhosa para realizar na nossa vida, aqui na terra, que necessariamente não é a solução dos nossos problemas, mas é a glória de Deus, a proclamação do Evangelho, que muitas vezes não está correlacionado diretamente com a solução dos nossos problemas. Talvez até certas dificuldades que eu enfrente é para me motivar a glorificar a Deus. Infelizmente, a gente que é pecador é meio preguiçosinho e é necessário um empurrão do Senhor, e às vezes Ele permite que essas coisas aconteçam. E é assim que nós vamos observando e analisando o que acontece ao nosso redor. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, o próprio Senhor Jesus Cristo teve que ir para a cruz, para quê? Para que o plano de Deus fosse efetivado. Então não ache isso estranho. Por que a gente fala isso, antes de ler o texto de hoje? Porque a grande ansiedade do ser humano hoje é por felicidade e realização. E muitos crentes leem a Bíblia buscando isso. E felicidade e realização estão no Senhor. Se você é um crente que procura felicidade e realização nas coisas aqui da terra, você vai rodar e vai achar um grande vazio. E vai pôr a culpa na igreja, vai pôr a culpa nos crentes, vai pôr a culpa em qualquer outra coisa. Só não vai pôr a culpa em você, que está rodando e procurando felicidade no canto errado. Quando servimos ao Senhor, encontramos real paz e felicidade. Vamos ver hoje as últimas lições de Jesus aqui na terra, o Jesus ressurreto. As últimas lições. Vamos observar, a primeira delas é que o Senhor dá provas de sua ressurreição. Jesus, ele deu provas de sua ressurreição para que os seus discípulos, ele passou 3 anos discipulando-os, treinando-os, e lembre-se disso, a gente não pode esquecer o resto do Evangelho ao ler o texto de hoje, que é Lucas 24, a partir do verso 36. Lembre-se disso, esses discípulos viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus multiplicar o pão, eles viram, nós só ouvimos e lemos e cremos, mas eles viram Jesus fazer milagres impossíveis, obviamente, que só Deus podia fazer, ressuscitar mortos, como Lázaro, um morto depois de 4 dias, já cheira mal. Então todos esses milagres que você imagina aí, que a gente viu durante o Evangelho de Lucas, esses discípulos viram, muitos deles participaram. Jesus pregou para eles que iria morrer na cruz, ser entregue aos gentios, morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. E depois que Jesus morre na cruz e ressuscita ao 3º dia, eles não acreditam. Então, isso é uma lição para nós. Não julguemos estes irmãos. Pelo contrário, nós devemos observar se não estamos como eles. Jesus não morreu na cruz, ele está vivo. Olha a promessa de Mateus 28, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se talvez você é um crente que acha que está sozinho, sem ninguém lhe amparando, Jesus está com você. Há uma união entre o crente e Jesus. Estamos estudando isso em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Não estamos sozinhos, você talvez ache que está, mas Jesus está com você, o Espírito Santo de Deus está com você, que é crente no Senhor Jesus Cristo, para cumprir sua missão na terra. Felicidade para o crente é adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, cumprindo sua missão na terra. E você vai perceber que é uma felicidade que ninguém rouba de você. É uma felicidade que não depende das pessoas, não depende do amor das pessoas, não depende do quanto você recebe no seu soldo. É uma felicidade que depende só de você querer Deus, agradar Deus, obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus dá provas de sua ressurreição para que os seus discípulos creiam nele. 3 anos vendo milagres e eles não estavam crendo. Vamos ler do verso 36 ao 43. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos
e atemorizados acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. As últimas lições de Jesus. Primeira delas, as provas da ressurreição. A cruz foi muito importante, mas é necessário crer na ressurreição. Por quê? Se parar o evangelho na cruz, fracasso total. Jesus morreu como um mártir. Só que o evangelho não para na crucificação. Ele chega até a ressurreição. A história do Senhor Jesus Cristo, da sua morte na cruz e ressurreição, é a nossa história. Lembra de Romanos capítulo 6? É a história da nossa morte para o pecado e da nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Espiritualmente, morremos para o pecado e já ressuscitamos. Fisicamente, estamos aguardando o dia desta ressurreição do corpo. Jesus aqui, ressurreto, ele é as primícias, ou seja, ele é o modelo do homem ressurreto que vai viver por toda a eternidade, homem e mulher, obviamente, viveremos por toda a eternidade à semelhança de Jesus. Há um erro muito grave no entendimento que os cristãos têm da vida eterna. Os cristãos, muitos, acham que seremos espíritos vagantes num céu branco e azul, com os anjos ali alados com asas, e não é assim. Eu sei que na Bíblia diz que anjos têm asas, né? Só que são 6. Geralmente a gente vê um anjo com 2, né? Lá tem 6 asas. Então, a lógica é que esse momento que estaremos no céu com Deus, chamado paraíso, para onde foi aquele bandido, ladrão na cruz que se converteu, é o que a gente chama de estágio intermediário. E não estaremos dormindo lá, estaremos lúcidos, acordados, mas em espírito. Fazendo o quê? Obviamente adorando a Deus, mas aguardando a ressurreição do corpo. Na verdade, a redenção completa é quando nós tivermos um corpo ressurreto, à semelhança de Jesus, vivendo com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no novo céu e na nova terra. Estaremos sempre com Jesus. Essa é a lógica, esse é o ensino da Escritura. Imagine hoje, se você acha que hoje a vida é boa com Cristo, e é, graças a Deus, mas não é melhor por conta do meu pecado, do seu pecado, imagine a eternidade, vivendo sempre com o Senhor e nos encontrando lá. Não perderemos a nossa identidade, embora recebamos um novo nome, mas saberemos quem fomos aqui, embora livre do sofrimento, das lembranças ruins, né, e desagradáveis, viveremos sempre com o Senhor. Perceba então que a ressurreição é fundamental para o Evangelho. Não podemos ter fé viva, uma fé ativa, sem ter essa esperança. Porque qual a lógica do homem moderno? Quero ser feliz. Então eu trabalho 8 horas por dia, o resto eu quero me divertir, eu quero curtir, eu quero fazer as coisas boas desta terra. E eu não quero aqui transparecer a ideia de um radicalismo, não é isso? Mas a lógica é que estar com Deus é muito bom. Investir no reino de Deus é excelente. Investir, obviamente, na sua leitura bíblica, no seu devocional, estudo bíblico com os irmãos, nas atividades da igreja, na pregação do evangelho, na obra missionária, tudo isso é maravilhoso e traz alegria e felicidade na adoração a Deus, como fizemos hoje, estamos fazendo, tudo isso é maravilhoso. O problema é que do sistema em que vivemos hoje, tudo é muito apertado, tudo é muito corrido, tudo é muito sistematizado, e acaba que podemos não ter tempo para as coisas de Deus, ou, melhor dizendo, podemos não priorizar as coisas do Senhor. Esse é o problema de hoje. Então, não é pecado você viajar, passear, comprar coisas que você precisa, nada disso é pecado em si. Mas quando você deixa as coisas do Senhor em último lugar, para priorizar esse tipo de felicidade do consumo, do lazer, além
obviamente, assim, uma coisa a mais ou superior às coisas do Senhor, aí é que está a grande dificuldade. Por isso Jesus dá provas da sua ressurreição. Os apóstolos, eles não estavam firmes ainda. Às vezes eu penso, por que não estavam tão firmes ainda? Visto que viram tantos milagres. Mas quando Jesus foi crucificado, o mundo deles desabou, acabou tudo. E agora, o que fazemos? Veja com os discípulos no caminho para Emaús, voltaram para a sua terra. Em Lucas 24, 36, que acabamos de ler, Jesus aparece aos apóstolos, ele some lá do momento da refeição com os discípulos na cidade de Emaús e aparece aqui. E pelo que a gente lê, parece que eles voltaram, os discípulos de Emaús, para Jerusalém. Quando viram Jesus, perceberam que era Jesus, a fé deles se animou. E eles voltaram, vamos contar aos outros irmãos, aos apóstolos lá em Jerusalém. O verso 36 diz isso. Falavam ainda estas coisas, os dois discípulos de Emaús que haviam chegado lá, comentando que Jesus vinha com eles, que ardia o coração deles quando ouviu os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E então eles estavam dizendo tudo isso, que viram Jesus, quando Jesus partiu o pão, eles entenderam que era o Senhor, e os apóstolos ouvindo o que eles estavam dizendo, quando no meio deles apareceu o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, paz seja convosco. Esse paz seja convosco é um cumprimento, mas também é o desejo de Jesus de aliviar aqueles discípulos. Eles estavam escondidos, eles estavam trancados numa casa, escondidos, com medo da perseguição. Se Jesus foi crucificado, e nós? O que será que vai acontecer conosco? Quando nós estivermos estudando o livro de Atos, vamos perceber que estes apóstolos mudaram. Eles mudaram. Eles se tornaram ousados e corajosos a pregar o evangelho. Mas antes desse momento aqui, de ver Jesus ressurreto, eles estavam escondidos. Antes da descida do Espírito Santo para fortalecê-los, eles estavam temerosos e incrédulos. A vida dos apóstolos, aqui narrada, é um retrato da vida de um ser humano crente no Senhor Jesus Cristo. São fases da nossa vida. Nós podemos estar numa fase dessa de incredulidade, de estarmos escondidos ali, tímidos na nossa fé, e podemos passar para uma fase de ousadia, de proclamar o evangelho, de ter uma vida de oração, de estudo da palavra e de discipulado. Não depende da idade, tenhamos cuidado, isso pega muitos pastores também. Às vezes achamos que, sou pastor, já tenho 20, 30 anos de convertido, então eu já estou num estágio tranquilo e bom. Não! O que pode muito bem ter acontecido é termos nos acostumado com a rotina da igreja. Eu venho quarta, eu venho domingo de manhã, eu venho domingo à noite, eu venho no outro estudo bíblico, pronto. Mas a rotina da igreja, que não é ruim, é boa, é para nos fortalecer. Fortalecer para quê? Para enfrentarmos o dia a dia nas trevas do mundo em que vivemos. E nesse dia a dia, temos que ser luz, brilhar no meio das trevas, levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não é fácil, nós sabemos, mas essa é a nossa missão. Jesus, nas suas últimas lições aqui, ele vai chegar nesse ponto. Há uma missão. E a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo para cumprir essa missão. A rotina da igreja, um momento de adoração aqui, é maravilhoso. É um momento de recarregar as baterias. Para quê? Para eu viver no meio das trevas, sendo luz, não me escondendo, não na minha timidez. Olha o que nós lemos então em Lucas 24, verso 30, revisando um pouquinho. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, desse versículo 31, Jesus aparece no verso 36. Como nós comentamos, é provável que também sejamos assim na ressurreição. É provável, não tem nada na Bíblia que diga que seremos exatamente assim. Mas se Jesus é a primícia dos que vão ressuscitar, o primeiro dos que vão ressuscitar, é como se ele fosse o modelo, o padrão, e nós seremos a semelhança de Jesus. Olha João 20, 19. João 20, 19, sobre o mesmo contexto. Ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro da semana. Interessante aqui. Jesus ressuscitou domingo de madrugada, amanhecendo. Na verdade, quando amanheceu, Jesus já tinha ressuscitado. E isso aqui é o mesmo dia. Interessante, tudo isso aconteceu num dia só. É muita emoção, né? Os discípulos no caminho de Emaús foi naquele mesmo dia. Veja como Jesus trabalhou intensamente esses dias. Óbvio que o Jesus ressurreto não se cansava mais, como o Jesus antes da cruz, né? Então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo dos judeus, numa casa, trancados, atemorizados, com medo da morte, estavam com medo da cruz, porque se Jesus foi crucificado, provavelmente eles seriam também. Medo, percebe? Se houver uma perseguição, talvez muitos de nós tenhamos esse tipo de medo também, e nos tranquemos. E não estamos aqui para julgar os discípulos, porque talvez nós estaríamos fazendo a mesma coisa. O que temos que fazer aqui é aprender a fortalecer a nossa fé com as evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: paz seja convosco. É um oi no linguajar judaico da época, mas também é Jesus dizendo: calma, fiquem tranquilos, está tudo sob controle, eu ressuscitei, estou convosco, estarei todos os dias. E é o que Jesus está dizendo hoje: tenham calma, para que viver na ansiedade do dia a dia? Eu ressuscitei, é Jesus dizendo, todos vamos ressuscitar. Não precisamos viver desse jeito. Temos que canalizar, irmãos, as nossas energias, a nossa mente, a nossa vida, para a missão que o Senhor deixou para nós. Investimos energia, que é limitada, nossa energia é limitada, concordam? Nosso tempo também é limitado, a gente tem que dormir, porque senão morre. Nós temos energia e tempo limitados. Temos que investir no reino de Deus. Precisamos trabalhar para nos sustentar, precisamos ter um momento para desopilar nossa mente, porque se nós nos concentrarmos demais numa coisa, também é até prejudicial, num certo sentido, para a nossa saúde mental. Precisamos aliviar um pouco, né, o estresse, a pressão na nossa mente, mas temos que ter muito tempo para a glória do reino de Deus, para a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Os discípulos estavam com medo. Raiz disso, incredulidade. Esse é o grande mal que está no nosso coração, e nós temos que retirar essa incredulidade. Eles viram muitos milagres, mas estavam incrédulos. Por quê? Porque Jesus foi morto na cruz. Nós podemos ser também. Transfere para a nossa vida hoje. Nós temos muito conhecimento da Bíblia, lemos a Bíblia várias vezes. Muitos aqui têm uma tradição de vida cristã de décadas, mas vem a dificuldade, aí nos desestabilizamos. Por quê? Porque não estamos crendo que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo habita em nós. Temos medo, mas não precisamos ter. Temos momentos de incredulidade, mas não precisamos ter. Essa é a grande questão. Eu não estou criticando, censurando se você passou por momentos de incredulidade ou teve medo dentro da sua vida cristã. Eu sei que isso acontece. E eu entendo. E eles passaram por isso. Nem Jesus está criticando-os diretamente. Jesus está querendo que eles vençam e superem essa fase. E esse é o mesmo objetivo aqui. Vencer a nossa incredulidade. Superar essa fase de medo, de desânimo na vida cristã. A vida cristã, sem a motivação do Espírito Santo, ela realmente é desanimadora. Mas quando estamos cheios do Espírito, plenos do Espírito, é esse Espírito que nos move, que nos empurra, e nós podemos ser felizes com o Senhor nosso Deus. Jesus está então fazendo esse trabalho na vida daqueles discípulos, e certamente faz na nossa vida hoje. Olha Lucas 24, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora
por eles reconhecido no partir do pão. Exatamente a história que eles estavam conversando. Estavam falando da ressurreição de Jesus. Simão já viu. Os 2 discípulos no caminho de Emaús já viram, mas isso não foi suficiente para eles. Eles estavam atemorizados, ainda estavam incrédulos, eles queriam ver as marcas da ressurreição. Jesus ressurreto. Olhe, é a estrutura do capítulo 24 que nós estamos estudando. Do verso 1 ao 12, Jesus ressuscitou, os anjos pregam sobre esta ressurreição. Do verso 13 ao 35, é a história dos discípulos no caminho de Emaús, e agora, do 36 ao 49, Jesus aparece aos 12 e outros discípulos que estão ali, na verdade aos 11 e os outros discípulos que estão ali, para poder fortalecê-los na fé. Olha então Lucas 24, 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Isso aqui é revelador. Eles ouviram o evangelho, não duvido que esses irmãos sejam crentes, mas ao verem Jesus, reconhecendo Jesus, ficaram tão admirados, não deveriam ter ficado. Por quê? Porque Jesus já tinha dito, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas eles ficaram tão admirados que a conclusão na cabeça deles foi: é um espírito. Isso veio de quê? O judaísmo que eles viviam, outrora, antes de crer em Jesus, ele não era a fé dos crentes do Antigo Testamento. Quando você pensar nos saduceus, nos fariseus, nos herodianos, naqueles partidos ali judaicos da época, eles não, a maioria, não estava vivendo na fé veterotestamentária da lei de Moisés e dos profetas. Eles estavam vivendo num sincretismo entre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, religiões greco-romanas misturadas ali, e um tipo de gnosticismo. Estava tudo meio misturado ali naquele judaísmo místico daquele primeiro século. Ele não era um judaísmo puro como a religião dos crentes do Antigo Testamento. Óbvio que haviam, como Simeão e Ana e outros, né, Isabel, Zacarias e outros, que viviam a fé verdadeira do Messias do Antigo Testamento. Existiam, mas eram uma minoria. De modo geral, a nação de Israel estava tomada por esse judaísmo sincrético, misturado com estas religiões gregas, dentre elas o gnosticismo, que dizia que a carne é má e eu tenho que me libertar desse corpo. Tem muita influência até neoplatônica aqui. Eu tenho que me libertar da carne que é má, para que o espírito viva livre dessa carne, que o espírito é bom, a carne é má, carne física. E aí tinham 2 correntes. Uma corrente dizia: eu vou desgastar o meu corpo na libertinagem, para morrer logo, libertar esse corpo e libertar o espírito do corpo. Eram os libertinos, digamos assim, hedonistas e tudo. E tinha outra corrente que dizia: eu vou maltratar o meu corpo, machucá-lo, para que o espírito se liberte logo. Eram 2 formas de se matar, né? E havia muito isso naquele período, e o judaísmo tinha um pouco dessas questões também. Isso aqui reflete. Eles viram um fantasma, um espírito ali, não era Jesus. No 2º para o 3º século surgiu uma heresia, antes do gnosticismo, chamada docetismo. E esta heresia falava exatamente isso. O quê? Que Jesus não veio em carne. Jesus veio só em espírito. E que a cruz foi só uma encenação, porque Jesus não tinha carne, então não entrava prego nenhum nos pulsos de Jesus, nem nos pés, nos tornozelos. Então Jesus realmente não morreu na cruz. É uma doutrina gnóstica já mesclada ao cristianismo do 2º e 3º século, chamada docetismo, que foi aí, digamos, um antecedente de um gnosticismo mais para a Idade Média. Os apóstolos já enfrentaram esse problema na igreja, principalmente João. Nós vamos ver isso. Então, eles, provavelmente por essa influência gnóstica, imediatamente, com medo e assustados, vendo Jesus, deduziram: fantasma. Eles não deduziram, não imaginaram, o Senhor ressuscitou. Não. Ainda houve um diálogo, Jesus teve que argumentar. Imagina, era para eles terem visto e crido.
Não, é um fantasma. Não pode ser Jesus ressurreto. Irmão, isso aí é o nível de incredulidade do coração humano. Não é só deles. Pense no seu também. Avalie qual é o meu nível de incredulidade. Até que ponto eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus só quando as coisas dão certo? Eu creio em Jesus para Ele operar milagres? Às vezes nós queremos as coisas rapidamente resolvidas na nossa vida. Mas será que Deus quer resolver certas questões na nossa vida? Se é pecado, Deus quer. Mas se não é, são questões atreladas a sofrimento. Será que Deus não quer algo mais? Me lapidar, me edificar, me moldar, para que eu aprenda ou a ser humilde, ou a mortificar minha soberba, ou a usar meu tempo mais para Deus, ou a ser mais amoroso. Às vezes nós aprendemos, eu estou aqui dando exemplos, nós aprendemos a ser amorosos quando não temos amor. Às vezes, né? Deus retira aquilo ali, a pessoa sofre. Rapaz, é ruim viver sem amor. Eu vou amar o povo. Eu quero amar, não quero ser assim, não. Às vezes Deus permite que isso aconteça. Porque é triste, mas nós pecadores só aprendemos, né, na peia. Tem que ter a peia para a gente aprender. Minha sugestão, não queira aprender na peia. Aprenda lendo a Bíblia e obedecendo. Tudo vai ser uma bênção, ou muita coisa vai ser uma bênção. A incredulidade dos apóstolos era enorme. Era enorme. Eu lendo e releio esse texto e imagino como eles não creram. Mas ao mesmo tempo eu digo, não vou julgá-los. Talvez eu tivesse o mesmo comportamento que eles. Eu vou julgar o meu coração. Eu quero ver qual o tamanho da minha incredulidade. Uma sugestão é você ver se você concorda e acredita no que a Bíblia diz. Isso mede a sua fé no Senhor. Vou criar meus filhos. Como? Pedagogia moderna. Pedagogia de hoje, 100% educação de filhos. Será? O que é que a Bíblia diz? Mas a Bíblia, Provérbios, quando fala de educação de filhos, aproximadamente ali ano 1000 a.C. Mas são verdades universais. Se você estuda o gênero proverbial, ele não necessita de contexto. Ele é uma verdade universal para todas as épocas, é o provérbio. Até hoje, né, o gênero proverbial diz isso. Qualquer provérbio de hoje, ele se expande a todas as épocas. Às vezes muda um linguajar ou outro, um linguajar ou outro, de cultura para cultura, mas certos provérbios estão espalhados, o mesmo provérbio, o mesmo ensino, em várias culturas. Alguns nem são cristãos, mas acabam combinando, né, com princípios da Bíblia, que a gente chama de graça comum, de certas culturas por aí afora. Ou seja, vou criar meus filhos baseado na Escritura, na Palavra de Deus. E vou contra aquilo que a pedagogia moderna diz que é bom, porque não é, porque a Bíblia traz o que é a verdade. Um exemplo. Olha então, Marcos capítulo 16, verso 14, pensando aqui no que eles viram. Marcos está interpretando esse momento deles terem visto Jesus e dizerem que Jesus é um espírito. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Marcos é bem mais incisivo. Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração. Pedro tinha visto e tinha falado para eles, os 11, e eles não creram. Provavelmente Pedro já tinha falado, porque os discípulos de Emaús falaram. Vimos Jesus, ele andou conosco horas. Provavelmente eles disseram, a caminhada até Emaús, e Jesus nos ensinou as promessas do Antigo Testamento. E os 11 estavam ouvindo isso, e outros que estavam ali trancados naquela casa com medo, mas não acreditaram. E Jesus censurou. Vocês foram incrédulos, duros de coração. Às vezes, irmãos, nós lemos a palavra e não acreditamos no método de Deus. Deus tem um método que é simples, está na Bíblia, mas é tão simples que a gente não faz, nem Naamã, né? Chegou lá, recebeu a voz do profeta que disse, mergulha só 7 vezes aí no Rio Jordão. Mas lá na Síria tem rios muito melhores, por que no Jordão? Mas, rapaz, 7 mergulhozinhos no Jordão, né? Resolve o seu problema. Naamã seguiu o conselho dos seus servos e foi lá. E mergulhou as 7 vezes e ficou purificado ali da sua lepra. A palavra de Deus é assim, é simples.
Não é complicado, não é complexo. Olha, veja bem, para orar a Deus, você nem gasta dinheiro, você não paga. Tem muita coisa que a gente paga, né, o tempo todo. Estacionamento, por exemplo, né? Sai num canto, estacionamento, sai no outro canto, estacionamento. Ônibus, o tempo todo. Orar você não paga. É totalmente de graça. Você ora de olho aberto, de olho fechado, né? Não tem uma posição específica. Se não quiser dormir, fica de joelho. Aí não dorme, não tem como dormir. Se orar deitado, o amém é no outro dia, né? Como o povo diz. Mas você pode orar de joelho e você não dorme. Mas você pode orar em pé, você pode orar sentado. Ou seja, você pode orar. Não tem custo. Entende? É um método simples. Você pode ler sua Bíblia 30 minutos. Eu estou nivelando por baixo, né? Você pode ler um pouco mais. 30 minutos, você lê vários capítulos da Bíblia, na ordem. Ah, eu não entendi tudo. Anota. Procura uma pessoa para te discipular, para tirar as dúvidas. Ou marca um dia para o pastor tirar suas dúvidas. Quer dizer, não é difícil. Mas às vezes nós gastamos muito dinheiro com muitas outras coisas, um método muito mais complicado, porque não cremos no método da palavra do Senhor. Incredulidade, dureza de coração, e Jesus os censurou porque eles não creram só no testemunho de Pedro e dos 2 discípulos de Emaús e das mulheres também, né? No caso Maria, que viu Jesus ali e confundiu também com um jardineiro. Olha Lucas capítulo 24, verso 38. Mas ele lhes disse, e Jesus aqui já sabia o que estava no coração dos apóstolos e discípulos ali naquela casa, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por quê? Ou seja, não tem sentido. Não era para vocês estarem assim. Jesus sabia o porquê, é claro, né? Aqui é uma forma de Jesus puxar assunto, de Jesus ter uma empatia, de Jesus se aproximar. Não é que Jesus não sabia, Jesus sabia que era incredulidade e dureza de coração. Só que Jesus não queria maltratá-los, Jesus queria edificá-los. Então Jesus começa uma conversa agradável, chega dizendo, paz seja convosco. Imagina, todo mundo com medo, vamos ser mortos, crucificados. Chega Jesus sorridente lá, paz seja convosco, tenham calma, por que vocês estão assim? Não precisa. Não há necessidade. E olha que Jesus os enviou para uma missão de morte lá na frente, né? Todos esses 11 aqui morreram martirizados pelo Império Romano por pregar o Evangelho. Mas veja como Jesus os motiva, porque fortalece, anima, certamente. É o que Jesus está fazendo conosco hoje todos os dias, constantemente. Por que é que nós estamos firmes ainda? Não é porque somos bons. É porque o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. É sobrenatural. E então, após essa pergunta, olha o verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Veja, Jesus mostrou, não sou espírito. Né? Jesus podia ter sido mais duro, mas ele disse, não sou espírito, olha, pega em mim, me apalpe. E eles pegaram lá em Jesus, viram as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, no lado, a lança. Na ressurreição, nós não teremos cicatrizes, corpo ressurreto, perfeito. Mas Jesus vai preservar por toda a eternidade futura as cicatrizes da sua ressurreição. Nós vamos passear por essa terra, novo céu e nova terra, e vamos cruzar com Jesus em algum momento, na eternidade. E vamos ver, aquele é Jesus. E vamos ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Imagina, você não terá essas marcas, mas Jesus terá, por toda a eternidade. E nós lembraremos, por toda a eternidade, do sacrifício do Senhor por nós. Irmãos, é por isso que você tem que ler sua Bíblia todo dia. É por isso que você tem que orar ao Senhor todo dia. É por isso que você tem que estar na igreja, congregando para a glória de Deus. É por isso que você tem que proclamar o Evangelho diariamente. Não é por causa de um homem específico, não é por causa da instituição batista, mas é pelo que Jesus fez na cruz, pelos nossos pecados. Por que eu vou obedecer ao Senhor? Porque na eternidade Jesus estará com as marcas dos cravos
e eu estarei perfeito lá. Jesus deixou de ser só Espírito, como o Pai e o Espírito Santo, se limitou a um corpo, mesmo que eterno e celestial ali, numa matéria diferente dessa que se acaba. Jesus se limitou para nós podermos ter a oportunidade de viver com Ele na eternidade, cruzar em algum momento com o Senhor Jesus Cristo e perceber o tamanho do sacrifício que Ele fez por nós. Quando você estiver se sentindo incrédulo, fraco, deprimido, desamparado ou algo nesse sentido, você tem que se lembrar desse texto. Você leia Lucas 24 de novo, leia e ore, porque essa é a nossa motivação. Jesus ressuscitou e Ele nos fortalece hoje para cumprirmos a missão. Lembre-se disso. Você tem cumprido a sua missão, a missão de proclamar o Evangelho aos perdidos, de sustentar a obra missionária, de ser um adorador do Senhor. João, o apóstolo, que estava aqui nessa sala, com medo também, provavelmente, ele enfrentou esses mestres gnósticos que saíram da igreja. Olha 1 João capítulo 1, verso 1. A gente já pregou sobre essa epístola, mas é bom voltar a enfatizar isso. 1 João 1, 1. O que era desde o princípio. 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu vi, eu ouvi e eu peguei, apalpei. Não era um fantasma, era Jesus ressurreto. Ele estava lá, ele pegou, não era nenhum fantasma. Jesus realmente ressuscitou. E esse Jesus nos deu vida, esta vida que nós vivemos hoje. E essa mensagem de João, da primeira epístola de João, é principalmente contra esse gnosticismo, este falso ensino. Porque se Jesus é um fantasma, a cruz não existiu. E se não houve crucificação, não houve salvação de pecados, da nossa condenação aos pecados. Logo, não faz sentido nada do que a Bíblia diz. Olha então Lucas 24, verso 41. E por não acreditarem eles ainda, veja bem, eles pegaram, apalparam. Não era um fantasma, mas eles não acreditaram ainda, por causa da alegria. E aqui, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse, aqui é um misto de emoções. Eles estavam com medo, agora já estavam muito alegres. Não sei se você já ficou tão alegre que você não acreditou, né? É o caso deles, já estavam saindo da incredulidade, mas eles estavam tão felizes que eles disseram, mas não pode ser. É bom demais para ser verdade. Jesus ressuscitou. Eles estavam muito alegres aqui, mas ainda estavam com aquela dúvida, será mesmo? Aí Jesus disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus teve que comer ali, para eles verem Jesus se alimentando, e realmente acreditarem que era Jesus ressurreto, junto com eles ali. Jesus passou vários dias na terra ressurreto, andando com eles, antes de ser assunto ao céu. Não sabemos tudo que Jesus fez nesses poucos detalhes que a Bíblia mostra do que Jesus fez nesse período, mas certamente foi preparando-os, instruindo-os, completando esse discipulado em relação a eles. Mas nós temos um relato de incredulidade maior, em João capítulo 20, do 24 ao 29, sobre Tomé, né? Não o nosso Tomé, mas o Tomé lá que era apóstolo. Tomé apóstolo, ele duvidou, ele não estava aqui nesse momento, tinha saído, e então Jesus, 8 dias depois, apareceu novamente e Tomé estava. E Tomé não tinha crido quando todos falaram para ele, todos, né, os 10, mas outros discípulos, dizendo, Tomé, Jesus apareceu. Ele não acreditou. Foi necessário Jesus aparecer de novo,
só para Tomé e dizer: pega Tomé aqui e veja a marca, a cicatriz dos pregos. É importante também porque os apóstolos tinham que ver o Jesus ressurreto e ter convicção disso. Por quê? Porque eles eram a prova, o fundamento da igreja, o fundamento de que Jesus ressuscitou. Eles testemunharam isso até o último dia de suas vidas. E os outros discípulos desses apóstolos foram perpetuando a mensagem, até que o cânon do Novo Testamento foi completado. E a igreja tinha plena ciência. É verdade, Jesus ressuscitou. Os testemunhos apostólicos estão registrados aqui, inspirados por Deus, nestes 27 livros, cartas aqui, do Novo Testamento. E a igreja, ela persevera até hoje, crendo pela fé que esse texto sagrado nos revela toda a história do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador, crucificado sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia para sermos a semelhança dEle. O Senhor Jesus dá provas de sua ressurreição. Se nós não crermos na ressurreição, irmãos, nós teremos um cristianismo terreno, que é o que a teologia da prosperidade prega. São cristãos que querem soluções para os problemas aqui na terra. Deus pode dar essas soluções? Pode. Deus dá quando Ele quer? Dá. Devemos orar para que Deus nos alivie o nosso sofrimento? Devemos. Tudo isso é bíblico. Mas não podemos esquecer o foco da nossa missão. Não é ter o alívio dos nossos sofrimentos aqui na terra. Embora, se Deus quiser, Ele dá. O foco da nossa missão é a proclamação deste Jesus ressurreto. É pregar o nome de Jesus, que salva o pecador perdido, até que ele volte. E é o que Jesus vai dizer nos próximos versículos, que nós observaremos no outro domingo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa vida abençoada, junto do Senhor, na Tua igreja, para podermos Te adorar e glorificar o Teu nome. Só temos que Te agradecer, Pai amado, pela salvação que temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos coloca esta alegria, quer sejamos novos convertidos, quer tenhamos 10, 20, 30 anos de conversão, nos ajuda para que quanto mais tempo na fé venhamos a ter, sejamos crentes cada vez mais dedicados a Ti, humildes, ó Pai, reconhecendo a nossa incredulidade e firmes na busca da santidade, de modo que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso pedimos, Pai amado, e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmão, o seu almoço, o seu dia, descanse à tarde, para que a